Bom, pessoal, vamos começar agora a nova, nossa nova matéria. Muito legal essa aula aqui, tem bastante curiosidade e ela é rapidinha. Então, preparados? Então, bora para a aula. Nossa aula é sobre qualidade fisiológica do som. Pauta do dia, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver o que é altura ou tom, intensidade sonora ou nível de sonoridade e o timbre. Basicamente, é isso que a gente vê na nossa aula de fisiologia do som. Ela é tranquila, você vai ver. Vamos começar então com o que é a altura. A altura do som é a frequência com que a gente escuta alguma coisa. Então pensa assim, ó, altura é frequência, combinado? Então a gente vai falar que um som é agudo, ou um som é médio, ou um som é grave. Brrr, grave. Oi é médio. Agudo. Sacou? Agudo. Então quanto mais agudo, mais alto é o som. Então da próxima vez que você for falar, olha, abaixa esse som, você está querendo dizer o seguinte, o cara tá lá, tá, abaixa o som, tá bom. Tá. É isso que você tá falando. Não vai errar isso. Ou então, fala mais alto. Tá bom assim. Tá bem? Então, vamos lá. No nosso mini resumo do dia. No nosso mini resumo do dia tá aqui. A altura ou som tem a ver com a frequência. Estou mostrando agora aqui para vocês uma coisa chamada intervalo acústico, que quem gosta de tocar vai entender do que eu estou falando. Eu tenho, por exemplo, o primeiro dó, né, o dó central, aí eu vou aumentando o dó, eu vou aumentando quantas notinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tá, daqui para cá nós estamos no que a gente chama de uma oitava. Aí aqui a gente vai para o outro dó, temos outra, aqui o dó, outra oitava. Então, quando isso acontece, a gente fala que o dó foi oitavado. Então, uma oitava, duas oitavas. O que vai acontecer com a frequência? A frequência, então vamos chamar esse dó aqui, falar que a frequência desse dó é F0. A frequência do próximo, o F0 vai ser, por exemplo, F. A próxima oitava, então vamos lá. A primeira oitava vai ser 2 vezes a frequência anterior. E a terceira oitava? 2 vezes a anterior dela. O que é anterior dela? É 2. 2 vezes 2, 4. É muito louco isso, gente. Então, ó, multiplica por 2, multiplica por 4, que é sempre o dobro da anterior. E isso vai fazer com que a frequência ela varie exponencialmente. É muito interessante isso. Outra curiosidade é que a gente vai falar sobre esse intervalo acústico. O intervalo acústico vai ser dado por o quê? Você vai dividir a frequência, uma frequência por outra. Quando elas forem oitavadas, o intervalo acústico vai dar 2. Tá bem? Claro que tá bem. Tá bom, uma oitava próxima é 2 vezes maior a frequência e assim por diante. Vamos continuar. Aí depois você vai ter timbre. O timbre, olha, isso do timbre é espetacular. Você vai curtir horrores, porque o timbre é o que faz com que você reconheça quem tá falando, reconheça o som, aquilo ali é uma guitarra, aquilo ali é um baixo, aquilo ali é um violão, é o timbre. Se você puser no osciloscópio, você vai ver que tem ondinhas e cada ondinha tem uma característica. Quer ver uma coisa? Você acha que não ia ter? Tem sim. Então, olha aqui como é que fica um osciloscópio aqui. Eu peguei um osciloscópio virtual e eu vou colocar aqui, ó, live. Então eu falo, ó, não é legal? Eu falo e fica fazendo essa forma da onda, ó, oi, sou eu. Isso é muito individual. É muito individual. Essa é a minha cara. Eu vou fazer uma. Eu vou fazer outras vozes, vocês vão ver como fica bem louco isso daqui. Ó, olha só. Fazendo uma voz do tipo assim: oi, pessoal, como é que vocês estão? Fica assim. Se eu falar: oi, pessoal, como é que vocês estão? Muda o desenho, percebe? Então, o desenho é o timbre, a característica que faz a gente distinguir sons de mesma altura, enfim, mesma nota, que você sabe quem é quem, tá bom? Então agora a gente vai olhar para esse desenho aqui, vai perceber que eu tenho o mesmo timbre para o diapasão, mesma nota, mesma altura para o diapasão, para flauta, violino, voz, só que o desenho da onda é diferente, tá bom? Então, boa. Potência sonora. Agora, eu quero dizer o seguinte para você. Agora é o seguinte, ó, a gente já está com 4 minutos de aula, e aí, agora chegou a parte que vai começar a entrar um pouco de matemática. As outras duas tá tranquilo, a gente já passou da metade. Agora é assim, vem muita coisa interessante,
E se preparem. Quando eu falo com alguém, as pessoas conseguem me escutar tanto do lado, quanto em cima e embaixo, quanto atrás de mim. Significa que a onda sonora, ela não é aquele desenho todo, ela é tridimensional. Só que lembra daqui quando eu falo com vocês? Olha que estranho que fica. Imagina uma bola cujo contorno dessa bola seja esse formato. Se o contorno da bola for esse formato, fica mais ou menos assim. Então a gente tem numa onda uma bolha de sabão gigantesca, e essa bolha de sabão gigantesca tem esse formato. Mas vamos, convenhamos, né? Imagina fazer uma área de uma figura dessa. Tá doido. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos aproximar essa figura por uma figura que a gente possa vir a conhecer. Que é quem? A gente conhece uma esfera. Por exemplo, teria uma caixa de som aqui e ela fica emanando som para todos os lados. E isso forma uma esfera. Essa esfera, ela vai ter uma área, uma região de cobertura. E esse aqui é o raio dessa casca esférica. A área da esfera é dada por 4πr². Ou seja, quanto mais longe eu tiver da caixa de som, maior é a área de abrangência dessa onda sonora. Só que, por outro lado, também menor é o que eu vou escutar. E o que eu vou escutar a gente chama de intensidade sonora. A intensidade é dada por potência dividido pela área. Óbvio, quanto mais potente a caixinha JBL, mais eu vou escutar. E quanto mais longe, menos eu vou escutar. Faz sentido, né? Então, bora lá. A potência vai ser dada em watts, a área sempre em metro quadrado, e a intensidade vai ser dada em watts por metro quadrado. O decibel é a unidade de medida da sonoridade, que é uma outra coisa, mas tem a ver com a intensidade e tudo mais. Então, a sonoridade está muito alta, o decibel está alto, está muito baixo, o decibel está baixo, não dá para escutar direito. Então, quando você fala assim, eu não estou conseguindo escutar bem ou não, o nome disso é som forte, quando você chamava de som alto, né? O som forte, está muito forte, que pode até machucar o ouvido. O som está muito fraco, eu não consigo nem escutar. Então, o que os cientistas, de uma forma geral, que acabaram ajudando o pessoal da medicina, nós físicos, fizeram? Eles catalogaram tudo isso, daí fizeram o seguinte, dividiram entre som que é muito fraco, que é inaudível, e som que dá pra ouvir, e som que dá pra doer os ouvidos. Sabe quando você vai pra balada e fica assim meio zureta? Não é à toa não, e nem é impressão, e nem é psicológico, é fisiológico, acontece. E aí, juntamente com os médicos e com os fonoaudiólogos, foi feito duas coisas. Primeiro, uma ilustração bacaninha, e depois a gente vai aprender a trabalhar de uma maneira mais científica. Vamos nessa? Ilustração bacaninha. Na ilustração bacaninha, a gente percebe que uma pessoa respirando está quase em torno de 10 decibéis. As folhas caindo em 20 decibéis. Sabe quando a gente escuta barulho de folha caindo? Agora, cochicho, 30 decibéis. E aí por diante. Agora, dá uma olhada lá longe no avião. 130 decibéis. Estouro de bomba. 140 decibéis. De fogos de artifício, né? Trombone, 110 decibéis. Será que tudo isso é tão ruim assim pra gente? Logicamente que não. Eu preciso estar onde? Eu preciso estar ou perto para ficar ruim, ou muito longe, enfim. Então, essa proximidade vai dizer pra gente que vai me interessar também, não só qual é o tipo, eu fui tirar qual é o tipo de som que está saindo, mas também outro detalhe. A frequência. Duvida? Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é show de bola. Chama seu pai e sua mãe se quiser, é legal pra caramba, que vai acontecer com você e não acontece com quem tem mais de 40 anos. É louco demais. Tá preparado? Olha só, isso daqui é um gerador de som. Nesse gerador de som, eu vou dar um play nele, ele tá no 440 Hz. Você deve estar ouvindo, certo? O que vai acontecer? Ah, só um detalhe. Se eu fosse enxergar isso daqui no osciloscópio, como é que eu enxergaria no osciloscópio? No osciloscópio eu enxergaria assim, ó. Eu tô com uma frequência tal, eu vou aumentar a frequência, aumenta o número de ondinhas. Ok? Só para deixar isso ficar bem claro para vocês. Volta lá pro gerador de som e presta atenção. Aqui anota lá, tá bem? Então eu vou dar play. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a frequência. Vou abaixar a frequência. Aumentar. Diminuir. Vou deixar o som mais fraco. Mais forte. Mais fraco. Chama seu pai e sua mãe e vê se eles escutam isso. Vou deixar bem forte aqui, ó. Provavelmente alguns escutem. Se você chamar o seu avô, ele provavelmente não vai escutar. É muito estranho isso. Eu vou aumentar. Deixa os seus pais aí com vocês. Tem que ter mais de 40, porque
Senão não vai dar certo. Vamos continuar. E se tiver mais de 70 também pode deixar. Aqui você escuta? Pergunta para os seus pais se eles estão escutando. A gente não está escutando. Porque quando a gente fica velho, o nosso ouvido começa a dar defeito. E não é surdez, é cansaço dos cílios que tem aqui. Gente, é muito louco. Ó, que você deve estar escutando, porque você é novo, você é todo... Ó, você deve estar escutando. Veja se seus pais estão. Ó, aumentar. Loucura, né? Quer ver? Eu vou pôr aqui no 16. Pode dizer que tem gente que não está escutando. Eu vou aumentar a intensidade, ó. Diminui a intensidade, você não escuta. É uma região que todo mundo vai conseguir escutar. Você pode diminuir a intensidade ou não. Então, tudo isso foi feito nesse gráfico aqui. Olha só. E eu quero ensinar você a ler esse gráfico. Nesse gráfico, acompanha comigo que eu vou pegar uma caneta laser que tem aqui. É muito legal. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Foi percebido que a gente tem um nível de intensidade. Então, você tem 120, 100, 80, 60. Isso aqui é tudo em decibel, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um limiar de audição. Tudo que tiver abaixo dessa figurinha aqui, a gente não escuta nem a pau. Então, olha só. Não sei se vocês estão vendo aqui com a caneta laser. Eu vou pegar minha caneta normal. Se eu tiver com uma frequência de 100, eu vou pôr 20 decibéis. Ninguém escuta. Se eu chegar aqui, quase no 40, eu estou no limiar. Limiar quer dizer limite. Um pouquinho acima, com 40 decibéis, a gente começa a ouvir. Aí se eu pegar os 100 Hz, estou subindo, estou aumentando para 120 decibéis, eu escuto, mas a partir desse ponto aqui, começa a gerar dor, um desconforto. A gente escuta tudo que está aqui, só que o que está naquele ponto, a gente tem dor ao ouvir, uma dor infernal, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Vou pegar aqui outro. Se eu pegar aqui com 500 Hz, eu consigo escutar com uma intensidade baixa. Aí o que vai acontecer? Eu vou aumentando a intensidade, ó, a intensidade está aumentando e vai ficando cada vez mais difícil de eu ficar perto dessa fonte sonora. Quando chega aqui, está doendo. Se eu tiver com 500 Hz a 60 decibéis, eu estou numa região de fala, que é a nota lá. Tocando, quando a gente toca com violão, por exemplo aqui, ó, 2000 Hz. Eu vou indo, só que quando chega em 120 decibéis, o que com 100 não machucava, com 2000 começa a machucar. Vocês entenderam? Uma pergunta super comum que existe é, dando uma olhada nesse gráfico todo que a gente está te mostrando, qual é a região que a gente vai ter maior capacidade auditiva da população? Ora, a região que vai ter maior capacidade auditiva da população, basta você perceber que essa área que eu estou aqui embaixo, ó, nessa região aqui. Então, eu vou ter um monte de gente. Geralmente, o que eu vou ter é bem nesse bico aqui, de 2.000 a 4.000 Hz. Essa região é a região onde vai atuar o maior número, né, o maior nível de intensidade sonora capaz de sensibilizar um monte de gente, tá? Pessoal, para terminar agora, eu vou passar para vocês agora a parte... Bom, basicamente é isso daí. Deu para entender? Amanhã, na nossa aula, a gente vai ver a intensidade sonora por meio de conta. Mas a gente se vê amanhã. Eu queria que vocês vissem isso. Tá claro? Então, é isso. Até mais. Responda o formulário. Tchau, tchau.